Cleiton, conta pra gente, como é que foi sua entrada no mercado de games? Quais foram os seus primeiros passos que você deu? Legal, gente. Bom, primeiro, obrigado por esse espaço aqui no podcast. Estou super feliz de participar com vocês. E foi uma história curiosa. Eu já trabalhava no negócio de entretenimento para a Warner Bros., mas mais focado na parte de filmes. E a companhia queria expandir os negócios de videogames para a América Latina. E eu acabei assumindo essa expansão. Só que quando eu cheguei lá, eu vi o nosso portfólio de produtos naquela época. Falei, putz, isso aqui não vai... pouca coisa, né? Assim, jogos pouco conhecidos, uns IPs fracos. E eu falei, como é que eu vou crescer esse negócio aqui, né? E ficar dependente de esperar os títulos bons virem é uma coisa um pouco complicada. Eu comecei a pesquisar o mercado a partir disso e percebi uma coisa que era muito comum aqui no Brasil. O mercado não era muito bem explorado por as outras publishers, principalmente no mundo dos jogos para console. E as publishers são as empresas que fazem os videogames, né? Então, Warner Bros., Electronic Arts, Capcom, Activision, entre outras. E eu percebi que essas empresas não estavam explorando muito bem aqui o mercado e tinham um potencial muito grande. E a partir daí eu comecei a conversar com essas empresas e fiz um trabalho de aquisição desses conteúdos aqui no Brasil, para a Warner ser a representante pela parte de marketing e vendas desses produtos aqui, e isso acabou dando certo. E a gente saiu de uma participação lá no comecinho de 2%, que o nosso negócio, 1% que o nosso negócio tinha dentro do overall da Warner aqui, para 75%, 80% do negócio quando eu deixei a empresa em 2021. Então, isso é interessante porque isso foi um aprendizado muito, muito grande para mim, porque muitas vezes a oportunidade ela não está simplesmente na função ou na tarefa que você tem para desenvolver. Se você ficar focado simplesmente naquilo, você pode ter sucesso, mas você pode ficar um pouco travado. Então, o importante, o aprendizado aí foi abrir o horizonte, abrir o espectro de visão e entender o que eu posso fazer a mais do que simplesmente trabalhar no desenvolvimento dos meus jogos. Né? Esse mercado está desenvolvido, não está, tem oportunidade. Existem outras empresas que precisam de ajuda e que, de repente, é uma oportunidade para a gente poder trabalhar. Isso acabou dando muito certo. Fomos líderes de mercado durante muitos anos. Fomos representantes aqui no Brasil da Electronic Arts, Codemasters, Disney, Capcom, Ubisoft. As principais publishers do Brasil trabalhavam aqui através da Warner. Que legal. Pessoal, quem está falando com vocês aí é o Cleiton Oliveira, ele é diretor-geral da IGG. Cleiton, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo aqui. Obrigado. Lucião aqui ao meu lado. Fala, Lúcio, tudo bem, meu caro? Tamo junto, mais um. Mais um, episódio de número 107 já, hein? 107 e contando, né? Contando a 100, mais de 100 vezes. Teremos uma aula aqui sobre o mercado, que é um mercado que eu sou tão apaixonado desde a infância, sempre jogando muito aqui. Mas quando você falou os títulos das publishers, né? Já vou lembrando aqui, quando eu ligava o videogame, aparecia lá Capcom, aparecia o Ubisoft, já vou lembrando dos jogos, todos que eu sempre joguei minha vida inteira. Mas conta pra gente, Cleiton, porque uma questão que acho que pouca gente conhece é como é que é a estrutura do mercado de games, né? O que é desenvolvedor, o que é um publisher? Explica pra gente, pra quem não é do mercado. É uma pergunta interessante, porque quem vê pensa que tem alguém que faz o videogame ali e pronto, né? O mercado, ele é dividido, eu vou de uma maneira bem simples, em duas partes. A parte de produção e desenvolvimento dos jogos e a parte de publishing. Né? Então, você tem a parte de produção e desenvolvimento, são os estúdios. Ali, os estúdios é uma sala cheia de programadores, de artistas, desenhistas e pessoas mais técnicas que estão ali trabalhando no dia a dia de desenvolvimento do jogo, trabalhando nas linguagens, trabalhando na programação, trabalhando no aspecto técnico, né, no aspecto visual. Então, essa galera é que constrói o jogo. Que suja a mão de graxa mesmo. Exatamente. Que derrete o teclado. e existe a outra parte que é a parte que publica esse jogo. Então, o estúdio desenvolveu o jogo, esse jogo vai para a publicação, que é a empresa que faz
a divulgação, que faz a venda, que coloca ele no mercado, que faz o negócio acontecer, que faz chegar aos consumidores. Então, de uma forma muito simples, obviamente, tem vários passos dentro dessa cadeia toda, né? Mas é assim que funciona. Algumas empresas, ela é mesmo desenvolvedora e ela também é publisher. Outras, elas fazem parte da mesma empresa, mas fazem parte do mesmo guarda-chuva, mas são empresas diferentes. Então, um exemplo, o jogo Mortal Kombat. Um ícone super conhecido, né? Ele é desenvolvido pela NetherRealm, que é um estúdio que pertence à Warner, e a Warner Games, que faz o publishing dele. Então, é assim que funciona na maioria dos casos. E o legal é que o marketing para os dois casos é bem diferente também. Ah, que legal. Isso é interessante. O marketing do estúdio é o marketing que está pensando no meu público-alvo, para quem eu vou desenvolver esse jogo. Por que essas pessoas vão gostar? Então, é uma coisa mais de desenvolvimento do produto, marketing de produto mesmo. E o marketing do publisher é mais a comunicação, é chegar a mensagem, é gerar o desejo, gerar a vontade, manter acesa a chama do fã com relação ao produto. Ah, que interessante. E quando você fala é interessante, né? Porque no mundo do games a gente não tem noção que a cadeia é tão complexa, ela é tão grande, né? Por isso que quando a gente liga o jogo lá, aparecem vários loginhos ali, né? Aparece da publisher, aparece da distribuidora. Muita coisa, exatamente. Ele é bem complexo. Agora, no Brasil, como é que tá o mercado de desenvolvimento de games no Brasil? Porque uma coisa que eu percebo é que a maioria dos jogos brasileiros é uma coisa meio indie, assim, sabe? Uma coisa meio... A gente tem poucas... de casos de grandes jogos brasileiros, né? A gente teve lá com o pessoal da Móvel lá, que tem o Play Kids, que é um verdadeiro sucesso e tal, mas o mercado de desenvolvimento brasileiro, ele parece uma coisa meio indie, assim, sabe? Uma coisa meio alternativa, parece que eles não lidam como uma grande empresa, com os OKR, com as metas e tal, é sempre uma coisa da molecada que se reuniu e desenvolveu o jogo ali e tal, e lançou o projeto, sabe? Não é tão grande e não participa dessa cadeia tão rica e milionária como é a indústria de games, né? Você tem razão, mas isso não é entre aspas, um privilégio só do Brasil. Então, assim, não existem... A grande concentração de publishers de videogame, desenvolvedores de videogames, para mim eu vejo como de empresas americanas, chinesas, japonesas e algumas outras nacionalidades. Existem publishers e desenvolvedores no mundo inteiro, mas assim, esses mais fortes, que na minha opinião, são esses 3 territórios hoje com a Europa maior mesmo presença. É fraca, né, nesse aspecto, né? Por exemplo, tem alguns... Comparadas americanas Comparadas e americanas, sim, mas existem vários desenvolvedores bons lá, publishers legais. Por exemplo, o publisher da europeia, desenvolvedora, que eu gosto muito, é a CD Projekt, que lançou o Cyberpunk, lançou outros títulos super legais que existem no mercado. Ela foi um outsider aí desse canal de empresa. Eles são poloneses. Então, tem isso. Aqui no Brasil, nós temos outros exemplos de desenvolvedores que fizeram muito sucesso. Aqui mesmo no mercado brasileiro tem a Wildlife, que é um publisher brasileiro que, estourou, virou um unicórnio dentro do mundo dos games. Eles têm vários sucessos, principalmente no mundo mobile, né? Que é, por exemplo, o Sniper 3D, o Tennis Clash, são jogos que são desenvolvidos aqui no Brasil. Não necessariamente no Brasil, por exemplo, eles têm operação na Irlanda, em outros países também, mas é uma publisher brasileira que fez bastante sucesso. O Tennis Clash é brasileiro? Tennis Clash é brasileiro. Cara, eu baixei, joguei um pouquinho, mas não joguei muito, mas é um jogo super bem feitinho, né? É super legal, bem legal. O Sniper 3D, tem outros jogos. O Sniper 3D tem muita propaganda de... War Machines, exatamente. Eles tem bastante coisa. São super sucesso total. Mas como eu estava te falando, né, essa pergunta é legal, mas o Brasil não é o único que é um pouco mais indie, assim, mas... Quer dizer, sei lá, América Latina como um todo, todo Latina, mundo pegada todo mais mundo indie, exatamente. O resto... A indústria japonesa de jogos muito forte pela Nintendo forte, e tal, exatamente. Que a cultura é muito forte, Nintendo, né? Capcom, Namco, Bandai, Sony, PlayStation, né? Mercado, né? Exatamente. Então, você tem e a cultura também, né? Eu acho que o brasileiro também, é o que você falou, se ele fizer aqui uma ideia legal... Logo, um desses grandes players vem e traz ele, né? Para trazer dentro. Exatamente. E tem uma coisa também
que desenvolver um jogo não é nada barato. Então, vamos lá, vou desenvolver um jogo barato, eu estou numa fase inicial, preciso fazer um trabalho para terminar esse jogo. Eu vejo muito estúdio pequeno, por exemplo, que precisa fazer captação de 800, $1 milhão para terminar um jogo que não é nada uau. Sim, um jogo relativamente simples. Então, se você vai fazer alguma coisa um pouco mais complexa, você tem um investimento bem alto aí para ser feito. O custo de mão de obra, né, extremamente qualificada, né, uma mão de obra extremamente concorrida. Qualificada e escassa. Então, porque exatamente. Desenvolvimento de games é um mercado em ampla expansão, né? Exato. Agora, você trouxe uma questão que eu achei interessante, quando você falou do marketing, você deu um exemplo do marketing da desenvolvedora, que foca muito no que o meu público quer para eu desenvolver produtos pensando nessa linha. E pelo lado da distribuidora, você falou que consumo, né? Focar no consumo e desenvolver o desejo do público comprar. Isso. Como é que entra o digital nessa história toda? Porque o mercado vem se transformando muito, né? A forma de comprar o jogo. Antes você comprava mídia, depois você comprava assinatura, agora você não compra mais a mídia, você baixa ali o jogo. Como é que vem sendo essa transformação de marketing dentro da indústria de games? Eu acho que a indústria de games foi uma precursora dessa transformação, que hoje todo mundo fala do digital transformation, né? Na parte principalmente de comunicação, nas questões relacionadas a marketing, a como interagir com o seu público. E os jogos, o conteúdo de entretenimento, o audiovisual e os jogos foram os precursores desse processo todo. E no nosso dia a dia é tão comum que às vezes a gente pensa, nossa, mas o que tem de novidade nisso que todo mundo está falando, né? Porque a gente está bastante habituado a trabalhar dentro desse mundo digital para fazer com que os nossos produtos decolem, né? Então, eu acho que alguns fatores que diferenciam do antes e para o depois, isso talvez seja comum para algumas outras empresas, para algumas outras categorias, mas é principalmente você conseguir, através do marketing digital, fazer um filtro que te leva bem dentro daquele que é o seu real público-alvo. Então, isso, entre outras coisas, consegue fazer com que você tenha uma mensagem muito mais direcionada, muito mais focada nesse público, então você não precisa ter uma mensagem na comunicação ampla para tentar abranger uma série de rincões, eu chamo assim, mas você pode ser muito mais certeiro naquilo que você quer comunicar e você também tem muito mais aproveitamento do seu recurso de marketing, porque você acaba tendo a condição de ir direto ao ponto e direto aos clusters que você precisa na hora de comunicar. Acho que esses dois fatores são os principais que existem entre o que a gente via antes, o que a gente vê hoje em dia em termos de marketing digital. Quais são as ferramentas, desculpa só uma introdução, quais são as ferramentas de marketing digital que hoje são mais adotadas para desenvolvimento? Porque eu vejo que existem oportunidades que são muito exploradas pela indústria de games. Vou falar, por exemplo, aqueles vídeos curtos que você assiste de um game, você olha. Então tem uma série a própria loja Play Store da Apple ali. Hoje é cada vez mais difícil você aparecer ali se você não é um grande, né? Antigamente acontecia um joguinho ou outro ali e tal, mas está cada vez mais difícil ali. Mas quais são as ferramentas e os canais ainda que são explorados ali dentro do mercado de games? Olha, eu vou falar mais dos canais, porque a ferramenta, existe uma série de ferramentas, né? Mas acho que os canais são mais importantes de serem entendidos do que a ferramenta propriamente dita, né? Mas eu digo o seguinte, os canais que surtem mais efeito dentro do mundo dos videogames hoje são as mídias sociais, são os canais das redes sociais. Isso não tem a menor dúvida que são onde todo mundo investe bastante dinheiro, onde todo mundo investe para ter os seus hubs de divulgação de conteúdo, ter o seu ponto de comunicação, ou seja, você fazer a mídia paga também, impulsionamento daquilo que você compra, daquilo que você cria, mas também a mídia que você faz dentro das redes sociais, e usar também as redes sociais como ferramenta de gerenciamento da comunidade, que é muito importante dentro desse mundo de videogame. Então, não resta dúvida que o canal das mídias, das redes sociais são muito importantes. Dentro do mundo digital também ganhou relevância de uma maneira muito forte o ponto de venda.
O que eu chamo de ponto de venda? Então, você falou da mídia física antes, né? Então, quando existia, na época da mídia física, nos idos de sei lá quando, os publishers trabalhavam muito o ponto de venda, né? Vou colocar aqui um stand, vou fazer uma comunicação para chamar a atenção das pessoas. Você ia lá, tinha aquelas gôndolas PlayStation, a gôndola Xbox, né? Verdinha, o azul. Lojas americanas, jogo, né? exatamente. Tinha lá uma sessão e uma tal. sessão. Sabe o que eu adorava? Edições especiais, cara. É. Isso comigo isso tinha um jogo, lançava o controle do jogo. O Xbox fez o muito controle. Vinha a caixinha com alguma coisa dentro. Isso, um chaveiro. Eu comprava. A gente fez muito disso. E, então, essa era a comunicação. Mas hoje em dia ainda existe o ponto de venda. Só que o ponto de venda qual é? Justamente, por exemplo, você tem a Play Store, você tem a loja da Xbox, você tem a App Store da Apple, você tem o Google Play, uma série de pontos de venda onde você compra. Então, o trabalho de você aparecer nesse ponto de venda também é muito importante. Então, tem uma coisa que parece banal, mas não é, você trabalhar, por exemplo, os words que você usa nas lojas para que você tenha mais chances quando a pessoa está fazendo search. Então, o SEO, que a gente aprendeu muito dentro do conceito digital também, para trabalhar no Google, no mundo aberto, também tem a versão para as lojas. Então, você também tem esse trabalho de search engine, optimization dentro de um App Store. Ontem mesmo eu estava na reunião em uma dessas lojas e a gente estava falando de um jogo novo, a pessoa até recomendou, dá uma revisada em todo o seu conteúdo que você está escrevendo ali para você ganhar mais chances que o algoritmo traga você para cima. Então, é muito importante que a gente trabalhe essa parte dentro da loja. Então, esse é o marketing de ponto de venda, é você se tornar relevante, escrevendo e deixando a comunicação do seu produto para que os algoritmos dessas lojas consigam trazer você pela relevância no momento de busca. E existem também atividades que você desenvolve no jogo. Quanto mais atividades você desenvolve no jogo, mais você tem relação com as lojas, e as lojas gostam que os jogos façam atividades e acabam colocando você em destaque dentro desse ponto de venda. O que você quer dizer com atividades? Vamos, por exemplo, a gente vai fazer um evento no jogo. Tem um jogo... Dia do Halloween, por exemplo. Exatamente. O Lords Mobile vai fazer o Valentine's Day. Então, é um evento que vai dar uma premiação, vai ter um desconto dentro de gemas que vai ser comprado. Então, na verdade, você comprou 100, ganha 150, alguma coisa assim. Isso você trabalha junto com a loja e ganha destaque do seu app dentro desse processo. Dentro do marketing, até falando um pouquinho, tem um lado do influenciador também, né? Que tem tudo a ver com o digital, né? Muito. E assim, sinto, né, pela percepção que eu tenho, né? Eu acho que hoje todo mundo faz marketing de influência, né? Mas se a gente fosse pegar lá atrás, assim, os primórdios, né? Que acho que os cases de sucesso foram os games, pra caramba, que na minha opinião foram os primeiros. Eu não sei, a minha pergunta tem a ver com isso, mas vou chegar lá. Depois veio as lojas de roupa, que começaram a entregar as roupas de graça para os caras, que fizeram o social lá, tudo muito orgânico. Depois veio as maquiagens, que bombaram no mercado com as influenciadoras. Mas os games, eu queria saber o seu feeling e aí talvez uma constatação. Se foi algo involuntário, que acabou virando uma oportunidade, ou foi algo pensado. Porque eu sinto muita natureza, assim. Meu filho é muito consumidor, né? E eu também acabo sendo. E eu tenho a impressão que a gente joga lá em casa aquilo que o youtuber predileto do meu filho resolveu que a gente jogue. Porque assim, o desespero que meu filho tem para que eu adquira um jogo que os youtubers que ele assiste fizeram lá aqueles, sei lá, vou usar um termo até de tiozinho aqui, release, nem é esse que eles usam, que eles jogam o jogo e mostram os desafios e tal. Às vezes meu filho prefere assistir ele jogar do que jogar. É um negócio doido, assim. Sim. Que na minha cabeça não fazia sentido, né? Esse marketing, eu acredito que na geração, nem do meu filho, acho que até um pouco mais para frente, faz até mais impacto hoje do que muitos Apple Store da vida, muitas coisas. Como é que é isso? Isso foi involuntário e acredito que hoje seja algo patrocinado, tem que ser... E como é que funciona esse mercado? Muito, né? Como é que funciona? Esse é legal, gostei muito da sua pergunta, porque eu vou arriscar aqui a dizer que os games foram os que criaram os influenciadores. Eu arrisco que eu concordo com os primeiros. Se a gente fosse pensar na pré-história do marketing de influência, acho que é alguém falando de videogame.
imagino eu. Exagerando um pouco, né? Mas com certeza teve uma influência muito grande. Mas posso voltar antes só um negocinho? A gente está falando do marketing digital, tem uma coisa que é muito importante, que eu não mencionei, que é o marketing de performance. Então, é a aquisição. Isso todos os estúdios de videogame investem muito. Então, é aquele marketing que você clica e baixa o jogo. Para comprar o jogo. Exatamente. Então, a gente chama isso de performance ou customer acquisition. E isso daí é uma coisa que está ficando cada vez mais cara, mas também muito eficiente dentro desse processo. Só para completar aquela partezinha. Quando você fala de market acquisition, normalmente o grande desafio customer que você... o CAC, né? É você tirar o seu consumidor de uma plataforma e atrair ele para dentro da App Store para ele basear e fazer o download ali. Normalmente esse é o maior desafio então, por exemplo, você está navegando né? ali no... O que é um marketing de performance? Um exemplo também simples. Você está navegando ali dentro do seu Instagram ou TikTok, zapeando ali, né? Hoje a gente não zapeia mais na televisão, a gente scrolla. A gente scrolla, exatamente. Scrollando ali na cama, no Instagram, exatamente. Aí de repente apareceu lá, Lords Mobile. Eu vou ficar fazendo propaganda do Lords Mobile aqui. Fechou. Apareceu lá Lords Mobile. Tem que baixar. Legal. Eu cliquei ali, eu já vou direto para a loja do meu app, do meu celular. Aí já tem Face ID, ele já faz download. Já vou direto pro espaço do meu app dentro da loja, ali eu posso já fazer o download. Então, isso é aquisição. Isso daí é uma outra coisa, que é outra coisa que o mercado de games é precursor, né? Porque hoje, quase todos os nichos de app, o objetivo, existem duas áreas. A gente já entrevistou pessoas do iFood aqui, que eles falam, tem dois marketings. O marketing que o cara precisa ter o iFood instalado. E o cara para fazer ele usar o iFood. Então, esse é o acquisition, o primeiro. Mas o mercado de games também foi precursor nisso, né? De te dar um jogo de graça e ganhar dinheiro com o seu consumo e com o seu hábito dentro do jogo. Exatamente. Coisas que tem vários apps de N coisas que hoje entregam serviços grátis e que depois vão... O ChatGPT é isso, ele bombou, lançou lá, agora quer uma versão mais rápida? Tem aqui um pago para você. Hoje, por exemplo, 80% do tempo da minha equipe aqui no Brasil é de fazer a pessoa jogar. Fazer a pessoa, porque a pessoa vai jogando, ela vai investindo dentro do jogo e isso é o nosso revenue, né? Para comprar e eu tenho uma participação também, trabalho obviamente na aquisição, mas isso o nosso time na China, por exemplo, eles são especialistas nisso, eles trabalham nesse acquisition e as métricas são relacionadas a isso, né? Então a gente tem o custo por instalação, custo por ativação, o custo por download. Então você tem vários CPs aí, né, que são muito importantes dentro desse processo. Mas eu vou voltar agora para o influenciador. Né? Influenciadores. É legal, o papo vai e volta assim, por favor. Vocês que criaram esse mercado, então, de games. Vamos lá, eu tô trazendo o ownership disso para os games e de repente alguém vai achar ruim e vai requisitar esse ownership. Mas você sabe que antigamente, eu me lembro quando eu jogava, cara, Zelda, lá no comecinho, e eu tava lá no meu Super Nintendo e tal, eu comprava as revistas. Pra ver como é que você, às vezes, estava numa fase e tal. Tinha um telefone que você ligava e se falava com um especialista. E ali na revista já tinha o seu influenciador, você nem sabia. Tinha? Que eram os redatores, que eram as pessoas que faziam as reportagens. O jogo antes, né? Exatamente. Então, você via, eu tenho vários amigos que trabalhavam nas revistas, né? Putz, essa matéria aqui do Zelda, que foi o Prandas que escreveu um exemplo, um amigo meu que trabalhou muito tempo nessa área. Legal. O cara ficava sendo uma referência para aquele tipo de coisa, né? Então... E era muito louco, porque era um trabalho super, super, super bem feito. Tinha os mapas que você ia navegando pelas revistas, assim, dependendo do jogo, você via todo mundo. Cara, era uma coisa muito legal as revistas. Eu era viciado em comprar o jogo e comprar a revista do jogo para ter quase que guardar junto ali. Exatamente, você tinha detonado, né, que eles chamavam isso daí. A chance do meu filho não saber nem o que é um telefone e uma revista é de 300%. Exatamente. Mas tudo bem. Não, você ligava, tinha fase que não passava, você ligava, sabe que o celular liga. Bomberman. Quando eu falo hoje de revista para minha filha, ela pensa que é aquela pessoa que vai te ver o que você tem quando você vai entrar na balada, né? Não, eu me lembro que uma fase do Shinobi no Master System, eu não passava a fase, não sabia passar. Eu liguei lá, você tem que pegar estrelinha de fogo e tal. Não, esse era gamer, hein? Ligar na revista. Isso é doido. Bom, então, gostava. Como eu acho que surgiram os influencers, né? Porque eu acho que é no videogame, porque justamente pelo que você falou, das pessoas
já terem esse hábito de fazer um detonado, de fazer um passo a passo do jogo nas revistas. Agora, com a chegada da tecnologia, eles poderiam fazer muito melhor que revista. Vamos fazer ao vivo, né? Então, os primeiros influencers de games, eles faziam for free. Não existia, eu não vou pagar para você fazer isso daqui, eu não vou pagar para fazer o cara simplesmente era muito fã de um jogo, eu jogo Mario, eu jogo Zelda, eu jogo Mortal, sei lá. Ele fazia o streaming, não existia streaming, né, assim, no começo, gravava, né? mesmo, ele né? gravava a jogabilidade dele e colocava no YouTube, e as outras pessoas que queriam aprender mais desse jogo, começavam a seguir esse cara. Esse cara ia falando cada vez mais de videogame, falando cada vez mais de videogame, até o negócio se profissionalizar. E se profissionalizou não muito tempo atrás, eu trabalhando na Warner, a gente tinha conteúdo free em muitos youtubers que nós chamamos, né, em muitos influencers. Depois que isso começou a se profissionalizar e ficar diferente, quando as marcas mainstream do mundo de produtos de consumo começaram a entender que o público que está assistindo isso daqui é um público jovem, é um público que me interessa, é um público que eu quero ligado em tecnologia, é um público ligado em coisas mais modernas, eu quero associar minha marca com isso, eu quero vender mais, eu quero ter outros benefícios, e eles começaram a contratar essas pessoas para fazer as publis ali dentro. Então, aí começou uma profissionalização e hoje todo mundo usa os influencers como uma ferramenta de comunicação. Além disso, você tem a questão do influencer falando de uma marca como se fosse um endorsement. Eu não me lembro assim, a palavra em português, desculpe, para isso, né? Mas endossando mesmo. Exatamente, né? endossando. Embasando. Credibilidade até, né? Porque então, esses caras são... Pensa o seguinte, vamos lá, você tá na escola, você foi lá no intervalo com seus amigos... eu estou jogando isso, estou jogando aquilo, você quer jogar as mesmas coisas que seus amigos estão jogando? Deixa eu testar esse jogo, vou ver. Porque você tem um assunto, você tem a troca, você tem o interesse. O influencer, o cara vê como um amigo dele, o cara que está assistindo ali. Putz, esse cara está jogando isso, deixa eu ver também como que é. Ele está tomando esse tipo de sorvete, deixa eu ver como é. O cara comprou esse tipo de carro, nossa, que legal, pai, olha esse carro. Eu me senti um pouco infantil, porque a gente ainda joga os mesmos jogos. A gente ainda troca joguinhos aí. Uma outra coisa, o público gamer, ele também já ele cresceu, mas continua avança várias idades, não é mais só... Nossa, não tem mais essa. Exatamente. Então, você tem o influencer como um cara que, putz, é o cara que eu confio ali, que é o meu chapa, mesmo eu não conhecendo ele, né? É o meu chapa que está ali todo dia assistindo ele, que está sugerindo que eu faça alguma coisa. E até porque ele tem muita credibilidade, né? Porque ele sabe muito daquilo que ele está jogando, né? Você vê esses influencers e o pessoal que... Todo influencer, né? Normalmente ele é um influencer porque ele tem credibilidade e autoridade para falar sobre aquele assunto, né? Então as pessoas seguem. Diria que 90%. Tem alguns que talvez tem mais público porque são mais polêmicos do que por uma questão de credibilidade. Mas normalmente esse cara é meio misto, né? Ele acaba sendo uma figura polêmica e fala de um monte de coisa, né? Exatamente. Os caras do nicho, eles têm até receio de Outra coisa, polêmicos, é muito fácil você ver hoje também muitos influencers que começaram com videogame e hoje estão falando de vários assuntos. Muitos, a grande maioria. Tem muitos. Eu me lembro quando eu jogava, eu procurava um gameplay, sei lá, jogar Skyrim. Aí eu vi o cara que eu seguia que falava das dicas do Skyrim e tal, agora tá falando do mobile, sabe? Tava no lançamento do Galaxy da Samsung, sabe? Então você vê que migrou, foi um cara que migrou. Você colocou um ponto que eu achei interessante, fazendo um paralelo. A gente tem um público muito de B2B e tal. Mas quando você falou do custo de aquisição que vem aumentando muito com o passar do tempo, isso tá geral, né? Para todo mundo, o custo de mídia social, a gente vê que o orgânico cada vez vem perdendo relevância, né? E você tem o famoso pay to play, né? Se você quiser aparecer no Insta, tal, você cada vez mais tem que pagar. Exato. Né? E o influenciador é uma forma, lógico, que tem um custo, você paga, mas você pode eventualmente atingir públicos de milhões de pessoas com um custo muito menor do que o pay to play. Mas o influenciador também está super inflacionado. Tá caro. Tá tudo caro. Tá tudo caro. E assim, vamos lá. É engraçado, eu vou fazer uma inferência aqui também. Eu acho que hoje está mais barato fazer TV do que fazer algumas coisas Mudou. Digitais, exatamente. Brincadeiras à parte, né? Mas acho que ainda não.
Mas, porque eu lembro que na época que eu comecei com marketing, putz, os custos de televisão eram terríveis, né? Então a gente, para fazer uma coisa na TV, tinha que pensar super bem e tal. Então hoje eu acho que já está começando a inverter um pouco isso. É mais fácil para TV. Mas eu acho o seguinte, você tem... os custos são altos, não tem como. E mais uma vez, é tudo uma questão de demanda versus oferta. Então, as empresas que operam as mídias sociais têm o público. E tem gente interessada nesse público. Quanto mais gente estiver interessado nesse público, mais caro fica o anúncio. É uma coisa muito simples, como um ex-chefe meu diria, simples como isso. Uhum. Tem muito mais gente hoje procurando fazer mídia digital. Então, isso daí trouxe os preços para cima. Trouxeram os preços para cima. E outros mercados também, né? Então, você não concorre com games. Só concorre não, exatamente. E o pior, hoje, por exemplo, eu estou numa empresa que é não muito conhecida, porque o nosso jogo é nichado aqui no Brasil, né? Mas a gente tem uma participação dentro do nosso nicho muito alto, um faturamento bem relevante aqui no Brasil. Mas, por exemplo, se eu vou comprar, quando eu compro performance, eu estou concorrendo com uma Unilever, estou concorrendo com uma Volkswagen, os caras também estão comprando ali, iFood, estou concorrendo com a Sony, estou concorrendo com todo mundo dentro desse mundo que está ali para pegar esse consumidor. Se eu vou comprar, por exemplo, um display media, o display media é um pouco mais barato, mas eu vou comprar um pouco de impulsionamento dentro das redes sociais. Antes você colocava um pouquinho de dinheiro e impulsionava muito. Uhum. Agora você não coloca um pouquinho de dinheiro e impulsiona só um pouquinho. Você tem que colocar mais dinheiro para impulsionar. Então as coisas ficaram um pouco mais caras também. E eu acho que é um movimento natural do mercado, uma vez que é assim que funciona o processo de demanda versus oferta. Eu acho que sim, principalmente quando a gente olha o mercado de social, onde existe uma concentração muito grande, né? A Meta basicamente tem uma fatia grande do mercado, né? Então ela precisa... A gente tem o Google numa outra ponta, mas quando você olha a social media ali, a Meta é a principal, então acaba ganhando... tem Meta, precisa aumentar, TikTok crescendo muito, então acho que assim, esse é um negócio, cara, muito... precisa aumentar o revenue deles, é isso que acho que você estava querendo falar, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o Google também é uma ferramenta super relevante para fazer isso. Uma outra coisa que é uma maneira de comunicar os jogos é você fazer in-game advertising. Então, por exemplo, você tem muitos jogos, esse é mais para o mundo mobile, né? Majoritariamente para o mundo mobile. Você pode comunicar o seu produto dentro de um outro jogo que é um free-to-play, que você joga gratuitamente, mas vê as advertisements, como é que chama? As propagandas, as comunicações ali dentro, né? Uhum. Então, essa também é uma maneira de você comprar mídia, mas não é tão eficaz como eu acho que a performance dentro das mídias sociais. Mas essa era uma questão que eu ia perguntar para você. Existe a exploração de propagandas dentro dos jogos ainda, do mundo, vou chamar aqui, do mundo fora mobile? Existe, já vi propaganda de carro. Porque é o seguinte, vamos lá, quando eu baixo um jogo, eu estou ali deixando a minha pegada digital. Sem dúvida, então eles sabem quem é você. E eles perguntam agora, tem todas essas leis de proteção da informação, então eles falam, a gente pode usar seu dado, você vai lá, clica sim ou não, ele daí usa ou não usa. Então nós não fazemos in-game advertising, nossos jogos não têm advertising dentro do jogo. Uhum. Então é uma coisa que a GG prioriza a melhor experiência dentro do jogo possível para o nosso cliente, né? Então a gente acaba não distraindo ele com outras coisas. Senão o personagem vai entrar lá e pegar uma Kombi. Mas, por exemplo, o mundo digital é um mundo que a gente deixa muitas pegadas. Então eu baixei um jogo. Quando eu baixei o jogo, eu preenchi todo um cadastro ali, ele já sabe que eu sou homem, que eu tenho X anos, uma idade assim, os meus gostos, porque o cara tá vendo o que eu tô vendo ali. Então, ele consegue, como eu falei no começo, né? Uma das vantagens do marketing digital é que você consegue ir direto no seu target. Então, por exemplo, para mim, quando eu tô jogando alguns free-to-play advertising, com uma certa frequência para essa propaganda de carro. Eles acham que eu sou um alvo para comprar carro.
eu já vi propaganda de roupa, já vi propaganda de... Ainda, majoritariamente, são de outros jogos e de apps. Mas a indústria como um todo já vê esse tipo de mercado como um canal de comunicação. Aliás, uma coisa que eu enxergo é que a indústria de produtos de consumo, ou de bens duráveis, aquilo que a gente conhece como consumo, ainda não conhece muito bem as entranhas do mundo de videogame e as oportunidades de comunicação nisso. Então é uma oportunidade ainda que elas têm de aprender mais sobre esse universo e explorar isso como meio de aproximação com o público-alvo. Então, mas é nessa linha que eu estava te perguntando, porque quando você está numa tela ali jogando, tanto no mobile e tal, o que você quer dizer é que você viu um banner lá, sei lá, Volkswagen. Volkswagen, exatamente. Isso, sei lá, Mercedes. Volkswagen Polo, Volkswagen Golf. Então, tá lá, a propaganda é um clique que te levava para lá. Te leva para um landing page da empresa, que ali fala do carro, o preço, onde você compra e tal. Então, mas uma coisa que eu sinto ainda, que eu acho que nesse ponto que você trouxe, que eu percebo, é que não tem dentro do jogo, na experiência que você tá jogando ali, você vê, sei lá, você tá, como se fosse, sei lá, na sua experiência com o seu personagem, e você vê ali, você tem uma loja da... isso já começa a ter, mas aí é legal, eu entendi. Quase um metaverso da vida. Como a gente faz na TV bastante hoje, dentro de uma novela, dentro de um programa. A gente tem alguns exemplos desse, mas não são tão ainda frequentes, mas é o merchandising da novela e do filme, né? Então, eu lembro até hoje, quando eu fui assistir o Superman, Batman vs Superman, se eu não me engano, e o começo do filme é o Batman, né, o personagem do Batman lá, o Bruce Wayne, rodando a cidade dentro de um Jeep Renegade. Não sei se vocês assistiram esse filme, né? Eu não lembro. O cara tá lá no Jeep Renegade vendo o Superman destruindo tudo, aquela briga do Superman com não sei quem, e é o puto do merchandising do Jeep Renegade ali, foi na época do lançamento do Jeep, foi um sucesso. Me desculpem o público se eu estiver confundindo o filme, mas eu me lembrei. Mas a gente vê muito isso no mercado de cinema. Agora, no videogame, existem alguns exemplos. Então, por exemplo, quando eu lancei FIFA aqui no Brasil, dentro daquele processo de aquisição que eu falei, que eu fui lá, conversei com a Electronic Arts não queria mais operar no Brasil, passou para nós a operação aqui do Brasil de jogos deles, né? Então com isso a gente ficou responsável pelo FIFA aqui, que por muitos anos foi o jogo mais jogado aqui no Brasil. E o FIFA não era em português, o FIFA era em inglês. Aí a Electronic Arts falou assim, a gente não tem verba para traduzir o jogo em inglês para português, é uma coisa que não está nos nossos planos. Eu falei, se eu arrumar um parceiro? Eu fui lá, se arrumar um parceiro, eu fui lá, bati na porta da Rede Globo, conversei com a Globo, o Roberto, o cara que abriu as portas lá para mim, gente boníssima, e eu falei, olha, a gente queria propor uma parceria, vocês darem um talento para nós, para que ele faça a narração, que é a parte mais cara, você ter um talento, né, que faça a narração do jogo, e a gente te dá, em troca, espaço publicitário dentro do jogo. E foi assim que o FIFA foi localizado aqui no Brasil. Aí entraram algumas pessoas da Electronic Arts dentro dessa conversa também. Obviamente, eu não tinha o direito de interferir dentro do jogo, né? Mas a Warner, através do meu trabalho, a gente acabou abrindo essa porta para a localização do jogo. E foi um sucesso gigantesco. E a troca que nós demos foram... dentro das placas do estádio dentro do jogo, Globoesporte.com. Que louco, que então, legal. Isso é um merchandising, entendeu? Que então, legal. Esse foi um exemplo. E existem outros. Hoje em dia... Agora que você falando do FIFA, dentro do FIFA tem muito merchandising. Tem. Porque as placas e o nome dos estádios, repara, o nome do estádio que deve pagar, aparece o nome do estádio. É diferente, não paga, não entra. Na verdade, você que paga. A EA que paga. Nesse caso, o nome do estádio. Porque é o licenciamento. Porque é o licenciamento. Porque você quer jogar marca com o estádio... Você quer jogar com o nome lá do... Você quer um jogo como o FIFA, é um jogo tudo sob licenciamento. Então, eu quero passar
a realidade para o player, né? Então é tudo como se é um jogo de simulação aquilo, então é muito legal. Tem nada então, mais traumatizante que pegar Agora, o seu time de coração e o camisa 9 ser o Fernando, né? Exatamente. Você tem joga, você fala, não vou jogar com o meu time, vou jogar com o outro. Quem aqui no Pro Evolution, na época que era o Winning Eleven, se não me engano, tinha um jogador super famoso que era o Alejo. O Alejo. Era o craque do Brasil, era o Alejo. Cara. Então, inclusive, por um tempo saiu de uma hype de vender camiseta do Alejo. Exatamente, o Alejo, né? Então, mas, por exemplo, no caso dos estádios, aí você paga o licenciamento, mas as placas não, as placas é revenue para o publisher. E é interessante, porque quando... Mas não é muito dinheiro também, mas é... mas o licenciamento, inclusive, o FIFA vai deixar de ser FIFA, né? Eu vi dizer que sim, eles... Esse é o último ano que vai ser o FIFA, né? Depois vai ser, acho que é EA Soccer. Mas... EA Futebol, sei lá. Cleiton, agora um ponto interessante aqui, a gente falou bastante de marketing e acho que tem um ponto importante que é a gestão de portfólio de produtos, sabe? Como é que você sabe quais jogos... definir, monta ali você sabe que um jogo vai para frente, esse jogo aqui não é tão bacana. Esse é um trabalho do estúdio, um trabalho muito forte do estúdio na hora do desenvolvimento. Então, quando você está fazendo desenvolvimento, isso não garante que o jogo vai ser um sucesso, mas você desenvolve uma série de testes, né? Você desenvolve desde testes técnicos, existe uma função dentro do mundo dos videogames que é o tester. O cara que é pago para jogar o jogo inteiro. Era meu sonho. Exatamente. Eu ainda ganho para isso. Quando era criança, era o meu sonho. Mas eu vou te falar uma coisa... Você tem que planilhar o que você jogou. Exatamente. Deve ser uma coisa chata. Deve ser legal. É mais legal que muita coisa, né? Não estraga meu sonho. Aí você tem que planilhar. Exatamente. Então, mas além do tester, você tem também os grupos e uma série de coisas que já vão te dando algumas indicações, né? A tendência do mercado, mas algumas publishers, hoje em dia, principalmente no mundo mobile, antes de fazer o lançamento mesmo do jogo, eles fazem um beta, né? Digitalmente, hoje, nos consoles, algumas fazem também um beta, ou principalmente nesses free-to-plays de massive multiplayers, os caras lançam a versão beta, uma série de coisas. Isso já começa a dar alguns insights sobre os pontos, principalmente, que precisam ser melhorados no jogo e o quanto que esse jogo tem chances de fazer sucesso ou não. E a partir daí define se continua investindo e continua tracionando naquele... Exatamente. Agora, depois que tomou toda essa decisão, legal, a gente está acreditando no jogo e vai ser lançado, aí a responsabilidade passa para o publisher em fazer isso acontecer. E aí, eu te digo até que é uma questão simples de você entender a performance, você está vendendo ou não está vendendo. É uma coisa assim, simples assim. Exatamente, simples assim. Mas vendendo ou não vendendo tem alguns aspectos. Hoje, muitos dos jogos são gratuitos, então você pode ter um jogo que tem milhares de jogadores, mas os jogadores não estão fazendo nenhum tipo de investimento dentro do jogo, e isso é um problema. Então, você vai trabalhar esse jogo de uma maneira diferente. Eu tenho um problema de players, eu preciso trabalhar no acquisition? Não. Então, o que eu preciso fazer? Conversão desses caras que estão jogando. Então, aí você tem que desenhar uma estratégia, e é uma estratégia que ela envolve muito a questão do gerenciamento da comunidade. Porque se eu tenho players, se eu tenho jogo, os caras não estão gastando, eu já tenho uma comunidade. Eu preciso o quê? Interagir com essa comunidade para ver o que está precisando fazer para que esses caras investam no jogo e para que eles tenham mais experiência. Porque investir no jogo, obviamente, que é um recurso que a empresa precisa para poder lançar mais jogos e para ter o seu lucro, são empresas capitalistas, mas também para que o cara tenha mais experiência no jogo, melhores experiências, né? Então, aí nesse caso você define uma estratégia. Agora, tem a questão também, se eu tenho um jogo, ninguém está fazendo download desse jogo, ou não está vendendo, então eu tenho que trabalhar um pouco de aquisição, e mais importante do que é trabalhar aquisição, é você também trabalhar com a comunidade que está deixando o jogo, principalmente, e entender os motivos que fazem com que essas pessoas deixem o jogo. Entendi. E aí você desenvolve uma estratégia para isso, ou você pensa, eu tenho que fazer tanta coisa aqui que não vale a pena, deixa esse jogo morrer. Exatamente. Você trouxe aqui uma questão falando de localização, né? Acho que é interessante falar para quem está acompanhando a gente que no mundo de games, quando a gente fala de localização, na verdade, tradução do jogo para o idioma... Pro português aqui, né? Exatamente. É como no cinema, se o pessoal fala de legenda, dublagem e tal. Dublagem. Aqui é a nossa localização. Localização. Né? E porque a gente chama de localização porque
é mais do que uma dublagem, do que uma tradução, né? É trazer um pouco da cultura regional para dentro do jogo através da adaptação das falas, da adaptação dos textos. Então, abrasileirar, ou então quem está fazendo a tradução ou a localização para o japonês, é japonerizar o conteúdo para que as pessoas se sintam mais próximas àquele jogo, né? Cara, é muito louco, né? Mas a gente não para pensar o tamanho dessa... Muita gente não tem ideia nenhuma. Da indústria, né? Mas a indústria de games é infinitamente maior que o cinema, por exemplo, né? É muito grande. Muito grande. E quais são as barreiras hoje no Brasil para o mercado de games crescer ainda mais? A gente já está num estágio bacana de maturidade ou a gente ainda tem muita oportunidade de crescimento? Olha, eu acho que ainda tem muita oportunidade de crescimento, principalmente porque a penetração é pequena. Então, vamos pensar, a gente não consegue falar sobre isso sem destrinchar os canais de distribuição de jogos. Então, assim, o jogo para console é uma coisa bastante nichada, ou bastante nicho, né? Um nicho. Sim, porque o cara vai ter que comprar o mainstream, videogame, né? Ele tem que ter o console. Porque o cara tem que ter o Play 4, é caro o ticket de entrada é alto. Sim. Então, eu só consigo jogar console se eu comprar um console, ponto. Sim. Né? Aí nem sei contar um PlayStation, mas deve eu também não sei, 3, 4 mil reais é o que o cara vai ter que comprar. 3, 4? Será que tá mais caro? Eu também. 4 mil agora de entradinha, eu acho. Agora já faz 3 anos quase que eu tô só mobile, então não. Ô, Ju, pesquisa aí, quanto custa um PlayStation 5? PlayStation Nossa, 5. PlayStation 4 já faz que eu sou Microsoft. Mas, então você tem um produto mais nichado porque você tem uma barreira de entrada muito grande, que é a questão do custo. Né? Não é só no Brasil, outros países também tem. É caro em qualquer lugar um videogame. Tá bom. É um computador de... 4 mil? 40. É um computador, o videogame, na verdade, é um computador de última geração. Sim, né? sim. Adaptado a rodar programas muito complexos, que são os jogos. Né? Então você tem isso, então você tem essa barreira de entrada. Você tem os jogos para PC também, que você também tem uma barreira de entrada, que é o custo do PC, mas que é mais barato do que o videogame. Só que se você quiser jogar mais competitivamente, aí não tem jeito, você tem que investir num equipamento com mais recursos para que você tenha menos lag e possa ser mais competitivo. Exatamente. Então você tem isso daí. Agora, por que o jogo de celular hoje é o maior mercado que tem? Já passou o PC, passou o console juntos, né? Hoje é mais de 50% são jogos mobile, porque é mais inclusivo. O telefone celular é uma ferramenta, principalmente os smartphones, que nós todos usamos para diversas coisas. Não é só mais para mandar mensagem, a gente usa para pagar conta, o documento do seu carro está ali, o seu documento pessoal está ali dentro, você usa como máquina fotográfica, você usa como gravador de voz, você usa como câmera de filmagem. Comunicador, né? O WhatsApp está lá, então... Tudo. Comunicador, né, até usa como telefone. O telefone você até usa como telefone. Então, todo mundo precisa ter um smartphone hoje em dia, virou a ferramenta moderna. Né? Você sai de casa sem sua carteira, mas não sai sem o celular. Inclusive, eu não tenho mais carteira, eu uso só o celular. Você sabe por que eu tenho a minha carteira? Porque no estacionamento da empresa tem um crachá que abre o estacionamento. Ele também só usa o crachá. Coloco ali dentro. Eu colei aqui atrás. Eu preciso colar atrás do meu para não precisar usar mais carteira. Esse é o problema. Então, nesse sentido, todo mundo meio que precisa ter um aparelho, um smartphone hoje em dia para poder ter sua vida mais simplificada. E aí você tem os jogos dentro do smartphone. Né? Então, na minha opinião, um dos segredos que fez com que um jogo chamado Free Fire aqui no Brasil explodisse foi porque era celular. Ele é 100% mobile, né? Exatamente. Ele você pode jogar dentro de um APK no computador. Não foi nem pensado para isso, né? E é um jogo leve que joga que roda em celulares com baixa especificação técnica, o que é a maioria aqui no Brasil. Então, isso faz com que você tenha mais pessoas jogando. Eu costumo dizer que o celular ele é inclusivo para o mundo dos videogames. O smartphone, né? Não o celular, mas o smartphone. Ele é inclusivo para o mundo dos videogames. As pessoas que não têm o ticket para entrar num computador ou então num console, eles já estão dentro do videogame, estão participando disso através do smartphone. E os jogos, a maioria deles são todos free-to-plays, que alguns dentro do free-to-play você joga free-to-play mesmo, tipo o Free Fire,
Se você comprar os gadgets que tem lá dentro, os skins, isso não interfere em nada na jogabilidade, você não fica mais poderoso ou não. Aí então, tem a ver muito com o senso de comunidade que você falou, né? E você também tem os pay to wins, né? Que é aqueles jogos que você não paga nada para baixar, joga de graça o tempo que você quiser, mas se você quiser ter uma performance melhor, ser mais competitivo, você tem que comprar itens que vão te dar mais poder. E você tem os de advertising, que você joga e fica assistindo advertising lá para ganhar mais vida e eternamente. Aí se você quiser, às vezes você paga... Aí você paga uma taxa ali, um premium para poder tirar o advertising. Se a gente fosse, então, imaginar um grande desafio assim, para o crescimento, tem a ver com a conversão da pessoa que tem o celular em jogar, né? Eu acho que mais do que... Vamos lá. Então, eu até me perdi, né, dentro dessa linha. Obrigado por ter trazido de volta. Mas eu acho que, então, tanto para o PC como para o console, a dificuldade de expansão está na entrada de novos jogadores por causa do ticket de entrada. Então, essa é uma coisa. E no caso do telefone celular, eu acho que o desafio é ter mais conteúdos bons. Né? Então, conteúdos que sejam mais elaborados. Já tem muito, tá? Não é que se eu falar que precisa de mais não significa que não tem. Sim. Mas eu acho que você tem mais diversificação dos conteúdos dentro do jogo e que tenha uma jogabilidade que se assemelhe mais à questão dos consoles e do celular. Isso do PC. Isso, para mim, é uma coisa... Eu, pessoalmente, acredito que o console do futuro vai ser o telefone, vai ser o smartphone. Eu acredito também, eu acredito. Se espelha na televisão e joga, a gente tem a Apple prometendo lá os jogos de VR que vieram, eu testei alguns, tal, do Facebook e tal, achei... Vamos ver o que a Apple vai Ainda tem um caminho longo para percorrer nisso, mas é uma tendência também. Luciano, agora a gente teve a Black Friday ano passado, certo? A gente já tá quase tendo a nova ali. Chuta qual foi o aparelho telefônico mais vendido na Black Friday. No iPhone? iPhone. Qual modelo? Não faço a menor Chuta. ideia. Ano passado? 11. Que é iPhone 3 para trás, né? Eu sabia que era para baixo. Mas mas é para baixo. Mas você para pensar, o iPhone... Você fala, foi o 13, o 12, o cliente já tinha a percepção que, de fato, exatamente. A gente tem um mercado gigantesco. É porque, na verdade, é o meu mundo, né? Então, eu, por exemplo, quando eu tenho que fazer uma análise de potencial dos meus jogos, eu analiso a base instalada e o potencial dessa base instalada, que é basicamente qual é a capacidade dos telefones em absorver jogos mais complexos. Então, eu já conheço aqui nosso mercado para um mercado um pouco para trás em comparação dos mercados mais desenvolvidos, né? Boa. Cleiton, a gente está chegando na fase final aqui e a gente tem um momento onde a gente faz algumas perguntas padrões para os nossos entrevistados, tá bom? Legal. E eu queria saber se você tem alguma frase de impacto. Olha, tem uma frase que é da Michelle Obama, que é o seguinte, que a verdadeira medida do sucesso não é o que você alcança, mas como você chega, como você é visto, como você chega no final desse processo. O que você se torna no final desse processo, na verdade, né? Então, às vezes, isso para mim é uma frase legal, ela é relativamente nova até, mas eu gostei quando eu ouvi, porque a gente pode obter o sucesso material e de uma série de coisas, mas acho que o que conta mesmo é aquilo que você se tornou dentro do final desse processo, quando você faz aquele seu balanço, né? Legal. Que a gente faz de tempos em tempos, a gente vai envelhecendo, vai fazendo um balanço, né? E eu acho que você tem que medir o seu sucesso por como naquilo que você se tornou dentro desse balanço que você faz positivamente de você. E um conselho que você recebeu e te marcou? Eu tenho um conselho que é muito interessante. Ele é um conselho que ele está ligado à questão de atitude. E ele diz o seguinte, muitas vezes você recebe um task ou uma tarefa para fazer ou alguma coisa que você precisa realizar e que você não consegue realizar aquilo. Mas você tem que, de alguma maneira, ser percebido ou ser visto como uma pessoa que fez o impossível, ou fez de tudo para que aquilo acontecesse. Certo? Porque o que está por trás disso é mostrar que você é uma pessoa extremamente proativa, extremamente engajada em realizar as coisas, né? Porque a pessoa que te passou esse task, ela tem que ter a percepção de que fala, pô, se o Cleiton não fez, ninguém ia fazer, cara. Muito legal. Né? Então, qual que é o learning disso? O aprendizado disso é o seguinte, você não tem que ficar, às vezes, principalmente para quem está no começo de carreira, seja lá em qual for o segmento, né?
Você não tem, às vezes, que ficar preocupado em não conseguir fazer, ou, putz, esse negócio, esse projeto não vai funcionar, essa coisa não vai funcionar, porque o importante para a sua carreira é que você seja percebido como que você foi o melhor cara que pôde ter feito aquilo, essa tentativa, e pôde ter chegado aonde você chegou, mesmo que não tenha atingido o objetivo. Então, essa percepção é muito legal na carreira. Eu tive muitos projetos que eu fiz ao longo da minha carreira que não deram certo. E no começo eu me apavorava. Eu falei assim, putz, vou perder meu emprego, não vou crescer, não vou ser reconhecido. Não, mas eu sempre tive isso dentro de mim. É uma coisa que, putz, muitos projetos não deram certo, eu ia para outro lugar e acabava indo e fiz minha carreira dessa maneira. Muito legal. E uma competência que você acha que todo mundo deveria dominar, assim? Resiliência. Eu não sei se é uma competência, mas eu acho que é. Acho que sim. Acho que é resiliência. E eu sinto falta hoje de encontrar resiliência. E acho que é importante também para você desenvolver a sua carreira ou o seu projeto de vida. Resiliência a gente fala principalmente no sentido de, acho que eu queria dizer, pelo menos saber se moldar à necessidade do que a gente vai, porque as dificuldades vão vir. Tem até a ver com a resposta anterior. Né? Aliás, uma coisa, as dificuldades elas sempre vão existir, vão vir, como você falou, e elas são inerentes a qualquer coisa, porque as coisas não nascem prontas. Então, se hoje existe um mercado de trabalho, existe a gente que trabalha nesse mercado, é porque precisa ser desbravadas algumas dificuldades. Se você não é uma pessoa resiliente, como é que você faz? Perfeito. E uma verdade que você acreditou, falou, não, isso aqui é verdade. E aí mudou de opinião logo depois. Que você é reconhecido 100% pela sua competência. Isso é não pela sua competência, mas pela sua entrega. Eu tive uma experiência pessoal de me dedicar muito a fazer algum trabalho, putz, legal, bacana, vou fazer isso acontecer, fazia acontecer e ficava esperando o reconhecimento, esperando a promoção, esperando ser reconhecido por isso, e muitas vezes, e algumas vezes, esse reconhecimento não veio, e eu aprendi que, além de fazer, você precisa falar que você fez. É uma coisa que eu ficava meio envergonhado antes, né? Putz, você precisa negociar, você precisa ter um pouco de política dentro do seu dia a dia, porque é importante. Porque você que acha que não é político, você também é político, você gosta de receber a política. Então, a gente tem que ter um lado político dentro da gente. E o que me fez refletir muito sobre esse aspecto foi eu em um determinado momento, eu realizei um projeto sensacional dentro de uma empresa que eu trabalhava. O projeto foi um êxito, trouxe muito mais receita, trouxe muito mais benefícios para a empresa, e eu ali esperando a minha promoção. Aí vai chegar, né? Vai chegar, agora, né? Certeza. Não conversei nada com o meu chefe, não falei nada, só e aí ia ter que criar uma área nova para esse projeto. Eu falei assim, legal, vou ser o head dessa área. Quando eu fui ver, entrou um outro cara, entrou aqui, e eu fiquei lá continuando fazendo meu trabalho. Nossa, ali eu fiquei assim, murcho. Eu acabei ali, eu fiquei muito, muito chateado com isso. E aí que eu aprendi, que eu falei, putz, eu não fui lá falar com o meu chefe, putz, se isso daqui der certo, qual é a chance de eu poder assumir esse negócio? Criar a perspectiva dentro da cabeça eu não mostrei interesse nenhum nisso, então eu puxo essa responsabilidade para mim, porque eu deveria ter negociado isso daí também de uma maneira, eu estou fazendo isso daqui, acho que vai dar certo, eu quero também participar do crescimento. Né? Cleiton, cara, obrigado pelo bate-papo, foi incrível. A Ju separou um presente para você aqui, o que você trouxe para o Cleiton, Ju? Vamos lá ver o que a Ju trouxe aqui, ó. Tem até um recadinho. Do time da legal. live. Posso abrir? Claro. Pode, na verdade, do Mário vai sair um dragão. Legal. Olha Cleiton, que bonito, uma caneca da Live University. Boa. Enquanto você tá... Obrigado. Imagina, a gente que agradece. 2 perguntas, Cleiton, pra gente fechar. Pergunta número 1. Dá uma música pra gente colocar nos intervalos de aula, uma música que você gosta, pra gente colocar nos intervalos de aula na nossa playlist. Putz, eu toco, né? Então eu gosto de muitas músicas. Eu toco contrabaixo, toco bateria Vai vir um rock and roll, provavelmente. Vai vir um rock and roll. Tava na linha, então já tá legal. Don't Stop Believing. Essa é genial. Don't Stop Believing. É um clássico, eu já adoro tocar essa música. Essa música é espetacular aqui, ó. Tem que pôr só um pouquinho para não...
Just a Small Town. Essa música é espetacular, hein? É bem legal. E pra fechar... Não, tem mais duas ainda. Mas pra fechar, um jogo que você gostaria de... que você jogou, que você gosta muito. E por que você gostava desse jogo? Cara, eu vou falar um jogo, é bem antigo, mas um jogo que me marcou muito, assim, eu adorei jogar. Foi o 007 do Nintendo 64. Do Nintendo 64, cara, era espetacular, dividia a tela em 4. Exatamente. Assim, eu joguei muito esse Exatamente. Esse foi o meu jogo que... Esse jogo, e tem um outro jogo também, o Príncipe da Pérsia para PC, mas o antigo. Nossa, mas o Prince of Persia era espetacular. Persia, exatamente. O antigão, o primeiro lá, dos disquetinhos. Exatamente. Então, esses foram os jogos que, assim, em momentos diferentes, me falaram, puta, esse negócio de videogame é legal pra caramba. O molecada tá escutando a gente, o Nintendo 64 veio antes do Wii, que já até faliu, né? Nintendo 64, cara, se eu vou dar uma dica do meu, eu gostaria muito do Zelda, o Link to the Past do Nintendo... do Super Nintendo. Esse, pra mim, foi o meu clássico na infância. Eu sou um pouco mais jovem, eu deixo a dica do Counter-Strike. Tá bom, o Counter-Strike já tem quase 20 anos, hein? Eu tenho 33, eu jogava com 14 e 15, é isso aí. CS é antigo. Quando inventaram a Lan House, né? Exatamente. Cleiton, quem quiser bater um papo contigo, o encontra onde, meu caro? Bom, pode me encontrar no LinkedIn. É o principal canal que eu tenho hoje para falar com o pessoal. Cleiton Oliveira tá lá, procura ele lá, galera. Estaremos todos por lá também. Quem quiser procurar Lúcio Mancini, Henrique Gasperoni, a gente vai colocar o link na descrição aqui. Legal. Cleiton, meu caro, obrigado pelo bate-papo. Uma verdadeira aula do mercado de games aqui. Saímos todos encantados com impressionante como a gente consegue tirar paralelos e insights de diversos mercados a partir de um mercado tão desenvolvido como esse de games. Legal. Muito legal mesmo. Obrigado. Galera que está acompanhando a gente, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.